Nessa seção, nós daremos continuidade à elaboração das informações nutricionais. Nós agora calcularemos a contribuição do leite na composição nutricional do bolo, lembrando que a quantidade de leite utilizada é 1.393,2 gramas e que as informações coletadas a partir da tabela brasileira de composição de alimentos são em relação a 100 gramas de leite. Nós precisaremos calcular os valores em relação ao leite utilizado na receita, lembrando que são 1.393,2 gramas. Retornamos a esta tabela para relembrarmos quais foram os dados coletados para o leite. De posse das informações, nós utilizaremos de regra de 3 simples para calcularmos a quantidade de cada um dos componentes presentes na quantidade de leite utilizada na receita. Nós iniciaremos pelo cálculo do valor energético em kJ. Retornando à nossa tabela, nós percebemos que em 100 gramas de leite nós temos 270 kJ. Então, nós queremos saber quantos kJ tem em 1.393,2 gramas. Para isso, basta multiplicarmos 100 gramas vezes A, que é o valor que nós queremos saber, e multiplicarmos também 1.393,2 gramas vezes 270 kJ. Utilizando a regra de 3, nós teremos as seguintes equações. 1.393,2 gramas vezes 270 kJ é igual a 100 gramas vezes A. Reforçamos que A é o valor que nós queremos saber e equivale à quantidade de kJ presentes na quantidade de leite utilizado na receita. A partir dessa multiplicação, nós temos que A equivale a divisão de 1.393,2 gramas por 100 gramas vezes 270 kJ. Então, nós temos que A equivale a 13,932 vezes 270 kJ. Então, o valor de A será 3.761,64 kJ, presente no leite utilizado na receita. Para calcularmos o valor energético em quilocaloria, novamente utilizaremos da regra de 3. Então, nós obteremos 1.393,2 vezes 64 é igual a 100 vezes A. Então, nós temos que A é igual a 1.393,2 dividido por 100 vezes 64, que é o mesmo que 13,932 vezes 64. Então, o valor energético em quilocaloria é 891,65 calorias. Calcularemos agora a quantidade de carboidratos presente no leite utilizado e seguiremos utilizando a regra de 3. Fazendo uso da regra de 3, nós temos que 1.393,2 vezes 5,92 é igual a 100 vezes A. E disso nós temos que A é igual a 1.393,2 dividido por 100 vezes 5,92. E assim, A é igual a 13,932 vezes 5,92. E então, nós obtemos 82,48 gramas de carboidratos no leite. Continuaremos utilizando a regra de 3 para calcularmos a quantidade de proteínas presentes no leite utilizado na receita, observando que em 100 gramas de leite nós temos 2,93 gramas de proteínas e nós queremos saber quanto de proteína nós temos no leite utilizado. Aplicando a regra de 3, nós temos que 1.393,2 vezes 2,93 é igual a 100 vezes A.
O valor de A passa a ser, então, 1.393,2 dividido por 100 vezes 2,93. Logo, A é igual a 13,932 vezes 2,93, o que equivale a 40,82 gramas de proteína no leite utilizado na receita. Seguiremos agora com o cálculo da quantidade de gordura total no leite utilizado, novamente fazendo uso da regra de 3. E a partir da aplicação da regra de 3, nós temos que 1.393,2 vezes 3,23 é igual a 100 vezes A. E A tem o valor de 1.393,2 dividido por 100 vezes 3,23, que é o mesmo que 13,932 vezes 3,23, e o valor de A, ou seja, a quantidade de gordura total no leite utilizado, é 45 gramas. Mais uma vez, utilizando a regra de 3, nós calcularemos a quantidade de gordura saturada no leite utilizado na receita. E a partir da regra de 3, nós temos que 1.393,2 vezes 2,01 é igual a 100 vezes A, o que equivale a 1.393,2 dividido por 100 vezes 2,01, que é o mesmo que 13,932 vezes 2,01. Então, nós temos 28 gramas de gordura saturada no leite utilizado na receita. Para calcular a gordura trans presente no leite, continuaremos fazendo uso da regra de 3. Após utilizarmos a regra de 3 e prosseguirmos com os cálculos, nós obtemos que a quantidade de gordura trans presente no leite utilizado é igual a 0 grama. Fazendo uso da mesma metodologia, calcularemos a quantidade de fibra alimentar. Aplicando a regra de 3 e prosseguindo com os cálculos, nós percebemos que no leite há 0 grama de fibra alimentar. E por último, novamente, utilizaremos a regra de 3 para calcular a quantidade de sódio. Concluindo a aplicação da regra de 3 e os cálculos, nós obtemos uma quantidade de 888,86 mg de sódio no leite utilizado. Notem que o número 13,932 se repete ao longo dos cálculos e que ele equivale a dividirmos a quantidade de leite, que é de 1.393,2 gramas, pelas 100 gramas, que é utilizado como referência na tabela brasileira de composição de alimentos. Perceba também que a quantidade de cada componente nutricional é 13,932 vezes a quantidade deste mesmo componente nas 100 gramas de referência. Aqui nós temos uma tabela para comprovação de que essa metodologia funciona e que é mais rápida do que a utilização da regra de 3. Para utilizá-la, basta dividirmos a quantidade do ingrediente que queremos calcular e multiplicar pela quantidade de referência de cada um dos componentes nutricionais que nós coletamos no site da tabela. Por exemplo, aqui nós multiplicaríamos 270 kJ vezes 13,932 e obteríamos o mesmo valor que foi calculado através da regra de 3. Nós utilizaremos esta mesma metodologia para calcular os componentes nutricionais de cada um dos outros ingredientes. Recapitulando, para calcularmos as contribuições dos demais ingredientes, devemos multiplicar os valores de referência
de cada componente nutricional pela divisão da quantidade do alimento por 100 gramas. E nós teremos o seguinte: nós dividimos a quantidade do ingrediente por 100 gramas, uma vez que 100 gramas é a referência utilizada na tabela brasileira de composição de alimentos, e nós obteremos o multiplicador. Então, para obtermos o multiplicador do ingrediente açúcar, basta dividirmos 750 por 100 e nós obteremos o multiplicador 7,5. Para a farinha de trigo, dividimos 600 por 100 e obtemos o multiplicador 6. Para o fubá de milho, dividimos 600 por 100 e obtemos 6 também. E assim sucessivamente. Com o multiplicador calculado, para obtermos a quantidade de cada um dos componentes, basta multiplicarmos o valor do componente em relação à medida de referência, ou seja, de 100 gramas, por 7,5, que é o nosso multiplicador. Por exemplo, para calcularmos o valor energético em kJ, basta multiplicarmos os 1.699 kJ presentes em 100 gramas de açúcar por 7. Repetindo, multiplicamos 1.699 vezes 7,5 e obtemos o valor de 12.742,5 kJ. O mesmo fazemos para os demais componentes nutricionais. Por exemplo, se quisermos calcular a quantidade de carboidrato, basta multiplicarmos 99,6 vezes 7,5, obtendo o valor de 747 gramas de carboidrato nesta quantidade de açúcar utilizada na receita. E assim nós seguiremos calculando a contribuição de cada um dos outros ingredientes. Para o cálculo da contribuição da farinha de trigo, basta multiplicarmos os valores obtidos através da tabela brasileira de composição de alimentos por 6, obtendo o resultado da contribuição da farinha de trigo para cada um dos componentes nutricionais. Repetimos o mesmo processo para o cálculo das contribuições do fubá de milho. Para que você anote esses valores, eu peço que você pause o vídeo para que seja possível concluir a sua anotação. A mesma metodologia será aplicada para o cálculo do óleo de soja. A mesma metodologia que será utilizada para calcularmos a contribuição dos componentes nutricionais a partir do ovo utilizado na receita. Repetimos o mesmo processo para o cálculo das contribuições do parmesão e, finalmente, aplicaremos a mesma metodologia para o cálculo da contribuição do fermento químico. Concluídos todos os cálculos de contribuição de cada ingrediente, nós teremos essa tabela. Por favor, confira se os seus cálculos estão pelo menos semelhantes a estes. Para conferir, basta pausar como foi feito anteriormente. E aqui nós temos um quadro resumo da soma da contribuição de todos os ingredientes que compõem esse alimento. Ressalto que aqui nós estamos utilizando apenas os nutrientes que são obrigatórios de acordo com as regras de rotulagem nutricional obrigatória. Podemos coletar outros dados, como por exemplo, de outros minerais e das vitaminas. Mas isso só é obrigatório caso nós façamos qualquer alegação sobre propriedade do alimento, como por exemplo, ser rico em cálcio ou rico em ferro, ou outros nutrientes, sejam eles macro ou micronutrientes. Agora que temos calculado a composição nutricional da nossa receita, nós iremos calcular as informações nutricionais de uma porção de bolo, o que equivale a 60 gramas, como podemos verificar através da RDC 359 de 2003.
Para realizarmos esse processo, nós precisamos conhecer o rendimento da receita, e ele foi de 3.778 gramas. De posse do rendimento, nós calcularemos os valores dos componentes nutricionais da seguinte forma. Primeiro, nós dividiremos a porção pelo rendimento da receita, ou seja, vamos realizar a divisão de 60 por 3.778 e nós iremos obter um valor aproximado de 0,016. Esse valor de 0,016 será guardado como um multiplicador, de modo semelhante ao que utilizamos anteriormente. Por isso, o passo seguinte é multiplicarmos os componentes nutricionais calculados por este valor de 0,016. Então, para obtermos a quantidade de cada componente nutricional em uma porção de bolo de 60 gramas, nós multiplicaremos a composição total da receita pelo 0,16, obtendo, por exemplo, 964,14 kJ para o valor energético em kJ. Para chegarmos a esse valor, basta multiplicarmos os 60.258,64 kJ da receita total vezes 0,16, ou seja, 60.258,64 vezes 0,016, o que nos dá o valor de 964,14 kJ. E assim nós faremos para todos os outros componentes nutricionais. Eu peço que vocês façam os cálculos de cada um deles individualmente, para ver se vocês conseguem chegar aos resultados obtidos aqui. Realizado todos os cálculos, nós temos aqui uma tabela ou um quadro resumo das informações nutricionais que são obrigatórias. Embora nós tenhamos concluído o processo de cálculo, para apresentar essas informações de acordo com a regulamentação, nós temos que realizar o arredondamento. E esse processo de arredondamento será feito de acordo com as regras apresentadas a seguir. E a primeira regra a seguir é o arredondamento dos valores não significativos para zero. A informação nutricional será apresentada como zero ou não contém para valores encontrados nas tabelas nutricionais ou nos laudos de análise de valor energético e ou nutrientes quando o alimento tiver uma quantidade menor ou igual às estabelecidas como não significativas de acordo com a tabela a seguir. Para cada informação nutricional, há um valor que é considerado não significativo e, se um nutriente ou valor energético apresentar um valor igual ou inferior a este valor, então ele deve ser declarado zero ou não contém. Para o valor energético, valores iguais ou menores a 4 kcal ou iguais ou menores a 17 kJ deverão ser apresentados como não contém ou zero. Já para os carboidratos, as proteínas, as gorduras totais e a fibra alimentar, o valor para ser considerado não significativo deve ser menor ou igual a 0,5 grama. Como vemos na legenda abaixo da tabela, para as gorduras totais será declarado zero ou não contém quando a quantidade de gorduras totais, a quantidade de gorduras saturadas e gorduras trans atendam a uma condição de quantidades não significativas e nenhum outro tipo de gordura seja declarado com quantidades superiores a zero. Ou seja, para as gorduras totais, o valor considerado zero ou não contém só deverá ser informado dessa forma se o valor das gorduras saturadas e das gorduras trans ou outros tipos de gordura também forem todos declarados zero.
Para a gordura saturada ser declarada zero, ela tem que ser em um valor menor ou igual a 0,2 grama. O mesmo vale para a gordura trans. Já no caso do sódio, para ser considerado não significativa e, portanto, declararmos zero ou não contém, o valor deve ser menor ou igual a 5 mg. Para os casos que não se encaixem nas regras anteriores, as regras a serem utilizadas são as que seguem, sendo as seguintes: valores maiores ou iguais a 100 serão declarados em números inteiros com 3 cifras. Por exemplo, se nós temos 357,59, nós iremos declarar 358, arredondando para cima. Se o primeiro número após a vírgula for menor do que 5, nós o arredondaremos para baixo, como foi no caso de arredondarmos 26,24 para 26. Caso o primeiro número após a vírgula seja 5 ou maior do que 5, quando o primeiro número após a vírgula equivale a 5, é um pouco mais complexo. Nesse caso, se o primeiro número após o número 5 for um número maior do que 5, nós arredondaremos para cima. E se o número após o 5 for menor do que 5, arredondaremos para baixo. Prosseguindo, para valores menores que 10 e maiores ou iguais a 1, serão declarados com uma cifra decimal, ou seja, 7,5 será declarado 7,5. 8,2 será declarado 8,2. Se nós tivermos 9,96, aí nós aproximaremos para 10, passaremos para 10. Mas se nós tivermos um valor, por exemplo, 8,4, vai ser declarado como 8,4. Se tivermos um valor 6,53, nós o declararemos como 6,5. E por último, para valores menores do que 1, nós temos duas regras. Para as vitaminas e minerais, deveremos declarar com duas casas decimais. Por exemplo, 0,783 nós declararemos como 0,78, ou seja, com dois números após a vírgula. Para os demais nutrientes, nós vamos declarar com uma cifra decimal apenas, ou seja, 0,783, nós aproximaremos para 0,8. Agora, nós aplicaremos essas regras de aproximação a nossos valores calculados. Por exemplo, 964,14 kJ, nós aproximaremos para 964 kJ, enquanto que 229,89 kcal nós aproximaremos para cima para 230 kcal. Já nossas 28,85 gramas de carboidrato serão aproximados para cima com 29 gramas de carboidrato. As proteínas, que são as calculadas foram 4,33, serão aproximadas para 4,3, seguindo a regra apresentada anteriormente. Já as gorduras totais, que nós obtivemos através dos cálculos como 10,98 gramas, nós arredondaremos para 11 gramas. As gorduras saturadas, utilizaremos a regra de apenas uma casa decimal para valores menores que 10 e maiores ou iguais a 1. Então, nós teremos 2,6 gramas de gordura saturada. No caso da gordura trans, como o valor é menor do que 0,2 grama, nós poderemos declará-lo como 0 grama ou não contém. Já a fibra alimentar, nós declaramos 0,7 grama. Enquanto que o sódio, nós arredondamos os 154,87 mg calculados
para 155 mg, também utilizando a regra estudada anteriormente. Esse quadro aqui é apenas um resumo dos números já arredondados. A partir deles, nós partiremos para a avaliação do percentual através dos valores diários de referência. Esses são os valores diários de referência para os nutrientes que são obrigatórios declarar. De posse dessas informações, calcularemos os percentuais em relação aos valores diários de referência da seguinte forma. Primeiro, nós dividiremos o valor arredondado da porção pelo valor de referência. Depois, o multiplicaremos por 100 e arredondamos esse último valor. Nessa tabela, nós podemos ver como é feito o procedimento de cálculo desse percentual. Por exemplo, se nós pegarmos o valor energético em kJ, que é 964, e dividirmos pelo valor energético de referência em kJ, que é 8.400, nós vamos obter o resultado que é 0,115. Repetindo, nós dividimos 964 por 8.400 e obtemos 0,115. E então nós multiplicamos esse valor por 100 e encontramos o percentual de referência como 11,5. Porém, para apresentar na tabela, nós precisamos arredondar esse valor. Então, nós arredondamos ele para 11%, o que fica na última coluna. E repetimos para os demais componentes nutricionais, como, por exemplo, os carboidratos. Para isso, nós dividimos 29 por 300, encontraremos o número 0,097 e então multiplicaremos ele por 100 e obtemos 9,7%, que nós arredondaremos para 10%, e assim seguimos para todos os outros componentes nutricionais. Após todos os cálculos, nós já temos a informação nutricional do nosso produto pronta, e ela pode ser apresentada em mais de um formato. O mais utilizado é este, a declaração vertical, onde nós colocaremos os valores aproximados que nós calculamos para as quantidades por porção de cada um dos componentes nutricionais e o percentual em relação ao valor diário, também arredondados. Se necessário, pause para observar melhor como é esse modelo. E nesse processo, note como é composto a declaração vertical e também vejam os asteriscos apresentados. Eles estão relacionados ao valor diário e às gorduras trans. Podemos optar também pela declaração no modelo linear, que é feito por escrito como apresentado aqui. Também pause para você observar como é feita a sua estrutura. A utilização deste modelo é opcional, mas normalmente ele é utilizado quando o espaço destinado à declaração das informações nutricionais é restrito, ou seja, o espaço é limitado. Mas nada impede de você utilizar ele, mesmo que não haja restrição no tamanho do espaço destinado à declaração das informações nutricionais. E assim nós concluímos o nosso processo de elaboração de informações nutricionais. É um processo que é simples, ele pode ser demorado e exigir um pouco de atenção, mas é bastante simples. Baseia-se principalmente na utilização de regra de 3. Caso tenha ficado alguma dúvida, reassista aos vídeos, pratique os exercícios para que você consiga compreender como é feito o processo. Indico também a leitura do documento Rotulagem Nutricional Obrigatória, Manual de Orientação às Indústrias de Alimentos, em sua segunda versão atualizada, pois é um documento de fácil leitura e que explica bastante bem o processo de elaboração de informações nutricionais.
A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.